práticos. Qual é o valor relativo das duas teorias contraditórias sobre a cura cristã? Uma, de acordo com os mandamentos de nosso Mestre, cura os doentes. A outra, a religião popular, recusa admitir que a religião de Cristo tenha exercido qualquer poder curativo sistemático desde o primeiro século. A afirmação de que os ensinamentos da ciência cristã nesta obra são absolutamente falsos e que são as mais flagrantes falácias jamais submetidas à aceitação, é opinião que se deve inteiramente à má compreensão, não só acerca do princípio divino, mas também acerca da prática da ciência cristã, e a consequente incapacidade para demonstrar essa ciência. Sem essa compreensão, ninguém é capaz de fazer uma crítica imparcial ou correta, porque a demonstração e a compreensão espiritual são as notas tônicas imortais de Deus, comprovadas como tais não só por nosso Mestre, mas também pelos doentes que são curados e pelos pecadores que são reformados. Requisitos para a crítica. É bastante estranho que estejamos a pedir teorias materiais em apoio de verdades espirituais e eternas, quando as duas são tão antagônicas que o pensamento material precisa espiritualizar-se antes de ser alcançada a realidade espiritual. A suposta existência material não oferece prova alguma da existência espiritual e da imortalidade. O pecado, a doença e a morte não provam a entidade ou a imortalidade do homem. A discórdia jamais pode estabelecer as realidades da harmonia. A matéria não é o vestíbulo do espírito. Fraqueza das teorias materiais. Jesus raciocinava praticamente sobre esse assunto e dominava a doença, o pecado e a morte, baseado na sua espiritualidade. Como compreendia a nulidade das coisas materiais, dizia que a carne e o espírito são os dois opostos. O erro é a verdade, que de nenhum modo contribuem para a felicidade e a existência recíproca. Jesus sabia que o espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Diferenças inconciliáveis. Não há nenhuma associação presente ou eterna entre o erro e a verdade, entre a carne e o espírito. Deus é tão incapaz de produzir o pecado, a doença e a morte, como de sentir em si mesmo esses erros. Como, então, lhe seria possível criar o homem sujeito a esse trio de erros, o homem que é feito à semelhança divina? Associação impossível. Acaso cria Deus, de si mesmo, do espírito, um homem material? Acaso o mal procede do bem? Acaso o amor divino comete uma fraude contra a humanidade, criando o homem com propensão ao pecado, e castigando depois por isso? Acharia alguém ser sensato e bom criar o primitivo, e depois castigar o que dele deriva? Segue o subsequente o seu antecedente? Segue. Teria havido pecado original criador de si mesmo? Então é preciso que tenha havido mais de um Criador, mais de um Deus. Por equidade, temos de admitir que Deus não castigará o homem por fazer aquilo que ele o criou capaz de fazer, e que ele desde o início sabia que o homem havia de fazer. Deus é tão puro de olhos, que não pode ver o mal. Sustentamos a verdade, não por aceitarmos, mas por rejeitarmos, uma mentira. Dois criadores infinitos é um absurdo. Jesus disse do mal personificado, que este era mentiroso e pai da mentira. A verdade não cria uma mentira, nem a capacidade de mentir, nem um mentiroso. Se o gênero humano abandonasse a crença de que Deus cria a doença, o pecado e a morte, ou de que Deus faz com que o homem seja capaz de sofrer por causa dessa tríade malévola, os fundamentos do erro seriam solapados, e a destruição do erro estaria assegurada. Mas se teoricamente dotamos os mortais com a faculdade criadora e com a autoridade da divindade, como ousaremos tentar destruir o que ele fez, ou mesmo negar que Deus fez com que o homem seja mau e que o mal seja bom? A história ensina que as noções populares e errôneas acerca do ser divino e de seu caráter se originaram na mente humana. Como em realidade há um só Deus, uma somente, as noções errôneas sobre Deus devem ter se originado numa suposição errada, não na verdade imortal, e estão se desvanecendo. São pretensões erradas que finalmente desaparecerão, de acordo com a visão de S. João no Apocalipse. Antropomorfismo. Se é real aquilo que se opõe a Deus, forçosamente deve haver dois poderes, e então Deus não é supremo e infinito. Pode a divindade ser todo-poderosa, se outra causa poderosa e criadora de si mesma existe e domina a humanidade? Tem o Pai vida em si mesmo tal como dizem as Escrituras, e se assim é, pode a vida, ou Deus, estar no mal e criá-lo? Pode a matéria expulsar a vida, o espírito, e assim derrotar a onipotência? Uma só supremacia,
Será o machado do lenhador, que destrói a assim chamada vida de uma árvore superior à onipotência. Pode uma bala de chumbo privar da vida um homem, isto é, privá-lo de Deus, que é a vida do homem. Se Deus está à mercê da matéria, então a matéria é onipotente. Tais doutrinas são confusão cada vez mais confusa. Se duas afirmações se contradizem diretamente e uma delas é verdadeira, a outra tem de ser mentirosa. Será a ciência assim contraditória? Impotente a matéria. A ciência cristã, compreendida, coincide com as escrituras e sustenta lógica e demonstrativamente todos os pontos que apresenta. De outra maneira, não seria ciência, e não poderia apresentar suas provas. A ciência cristã não se compõe de aforismos contraditórios nem das invencionices daqueles que zombam de Deus. Ela apresenta o veredicto sereno e claro da verdade contra o erro, pronunciado e ilustrado pelos profetas, por Jesus, por seus apóstolos, tal como consta nas Escrituras, do começo ao fim. Fatos científicos e bíblicos. Por que será que, para nossa instrução, as palavras de Jesus são citadas com mais frequência do que suas obras extraordinárias? Não será porque poucos alcançaram um verdadeiro conhecimento do grande significado daquelas obras para o cristianismo? Às vezes ouve-se dizer: podes estar certo de que qualquer efeito que os cientistas cristãos possam produzir nos doentes, provém do despertar em eles nos doentes a crença de que, para a eliminação da moléstia, esses sanadores possuem um poder maravilhoso, derivado do Espírito Santo. Acaso será provável que os membros de igrejas tenham mais fé em algum cientista cristão que eles talvez nunca tenham visto e contra o qual tenham sido prevenidos, do que em seus próprios pastores confiança pessoal, credenciados e ortodoxos, que eles conhecem, ensinados que foram a amá-los e a neles confiar? Tente qualquer clérigo curar seus amigos mediante a fé que estes têm nele. Curá-los a essa fé. No entanto, os cientistas se encarregarão dos mesmos casos, e realizarão curas. Dá-se-á isso porque os pacientes têm mais fé no cientista do que em seu pastor. Curei infiéis cuja única objeção a este método era que eu, como cientista cristã, cria no Espírito Santo, ao passo que eles, os pacientes, não criam nele. Embora afirmes serem os sentidos materiais indispensáveis à existência ou à entidade do homem, tens de mudar o conceito humano da vida e, por fim, conhecer-te a ti mesmo espiritual e cientificamente. A prova da existência do espírito, da alma, só é palpável ao sentido espiritual e não é aparente aos sentidos materiais, que só reconhecem aquilo que é o oposto do espírito. Ao verdadeiro cristianismo deve-se tributar honra onde quer que seja encontrado. Mas quando é que chegaremos à meta que aquela palavra implica? A descobridora da ciência cristã recebeu desde cedo a educação religiosa de pais puritanos. Na infância, muitas vezes, ouvia com alegria estas palavras, que vinham dos lábios de sua santa mãe: Deus é capaz de restabelecer-te da doença, e meditava sobre o significado deste trecho das Escrituras, que cita com tanta frequência. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Os pais da autora, um cientista cristão e um adversário da ciência cristã, são como dois artistas. Um diz: tenho ideais espirituais, indestrutíveis e gloriosos. Quando outros os virem, como eu os vejo, na sua verdadeira luz, e dois artistas diferentes, beleza, e souberem que esses ideais são verdadeiros e eternos, porque orundos da verdade, descobrirão que nada se perde, e tudo se ganha, por uma apreciação correta do que é real. O outro artista responde: és injusto com a minha experiência. Não tenho em mente outros ideais a não ser os que são ao mesmo tempo mentais e materiais. É certo que a materialidade torna esses ideais imperfeitos e destrutíveis. Contudo, não trocaria os meus pelos teus, pois os meus me proporcionam tanto prazer pessoal e não são tão chocantemente transcendentes. Exigem menos abnegação e mantêm a alma bem longe da vista. Além disso, não tenho a intenção de abandonar minhas antigas doutrinas ou opiniões humanas. Caro leitor, qual quadro mental ou pensamento exteriorizado ser-te-á real? Ou material ou espiritual? Só um é que pode ser. Estás manifestando o teu próprio ideal. Esse ideal ou é temporal, ou é eterno. Ou o espírito ou a matéria é teu modelo. Se tentas ter dois modelos, então praticamente não tens nenhum. Qual um pêndulo de relógio, serás atirado de um lado para o outro, indo de encontro à carcaça da matéria e oscilando entre o real e o irreal.
Escolhe hoje e escuta a sabedoria de Jó, segundo a excelente tradução do finado Rev. George R. Lewis, D.D. Será acaso o homem mortal mais justo do que Deus? Será o homem mais puro do que seu Criador? Eis que não confia em seus espíritos ministrantes, e nos seus anjos encontra defeitos. Outrora, os judeus condenaram à morte o profeta da Galileia, o melhor cristão da terra, por ter falado e demonstrado a verdade, ao passo que hoje, judeus e cristãos podem unir-se em doutrina e religião, sobre a mesma base das palavras e obras de Jesus. O judeu crê que o Messias ou Cristo ainda não veio, o cristão crê que Cristo é Deus. Aqui a ciência cristã intervém, explica esses pontos de doutrina, anula as divergências e resolve a questão. Cristo, como verdadeira ideia espiritual, é o ideal de Deus, agora e para sempre, aqui e em toda parte. O judeu, que crê no primeiro mandamento, é monoteísta, tem um só Deus onipresente. Assim, o judeu se une à doutrina do cristão, de que Deus já veio e está presente agora e para sempre. O cristão, que crê no primeiro mandamento, é monoteísta. Assim, ele se une virtualmente à crença do judeu num só Deus, e reconhece que Jesus Cristo não é Deus, como Jesus mesmo o declarou, mas é o Filho de Deus. Essa declaração de Jesus, compreendida, não contradiz de maneira alguma este outro de seus dizeres: eu e o Pai somos um, isto é, um em qualidade, não em quantidade. Assim como uma gota d'água é uma com o oceano, o raio de luz um com o sol, do mesmo modo Deus e o homem, o Pai e o Filho, são um no ser. As Escrituras dizem, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos. Revisei ciência e saúde somente para dar uma expressão mais clara e mais completa de seu significado original. As ideias espirituais se desenvolvem à medida que progredimos. Uma percepção humana da ciência divina, por limitada que seja, tem de ser correta para ser ciência e passível de demonstração. Um germe da verdade infinita, embora o menor no reino dos céus, é a esperança mais elevada da terra, mas será rejeitado e vilipendiado até que Deus prepare o terreno para a semente. Aquilo que, quando semeado, dá fruto imortal, enriquece a humanidade só quando compreendido, daí as muitas interpretações dadas às Escrituras e as necessárias revisões de ciência e saúde com a chave das Escrituras. Capítulo 12 A prática da ciência cristã. Por que estás abatida, ó minha alma sentido meu? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Jesus. Conta o 7º capítulo do Evangelho de Lucas, que Jesus foi uma vez o convidado de honra de certo fariseu, chamado Simão, o qual era bem diferente de Simão, o discípulo. Enquanto estavam à mesa, ocorreu um incidente fora do comum, como que para interromper a cena de festa oriental. Uma estranha entrou. Sem fazer caso de que, especialmente sob as regras severas da lei rabínica, tal lugar e tal sociedade lhe eram vedados tão positivamente como se fosse um pária hindu que penetrasse na casa de um brahmane de alta casta. Essa mulher, Maria Madalena, como desde então foi chamada, aproximou-se de Jesus. Segundo o costume daquela época, estava ele reclinado num coxim, com a cabeça voltada para a mesa e os pés descalços em direção contrária. Por isso, foi fácil a Madalena aproximar-se por trás do coxim e alcançar, narração do Evangelho. E os pés. Trazia um vaso de alabastro, que continha óleo aromático de alto preço, talvez óleo de sândalo, de uso tão comum no Oriente. Abrindo o vaso lacrado, perfumou os pés de Jesus com óleo e os enxugou com seus compridos cabelos, que lhe caíam soltos sobre os ombros, como era costume entre as mulheres de sua classe. Tratou Jesus a mulher com desprezo? Repeliu ele sua adoração? Não. Ele a olhou com compaixão. Mas isso não foi tudo. Sabendo o que diziam em seus corações aqueles que o rodeavam, especialmente seu anfitrião, admirados de que, sendo profeta, esse convidado iminente não descobria desde logo a condição imoral da mulher e não a mandava embora. Sabendo isso, Jesus repreendeu-os como uma história curta ou parábola. Descreveu 2 devedores, um de uma quantia grande e o outro de uma quantia menor, os quais foram dispensados de suas obrigações pelo seu credor comum.
Qual deles, portanto, o amará mais? Foi a pergunta do mestre a Simão, o fariseu, e Simão respondeu: aquele a quem mais perdoou. Jesus aprovou a resposta, e com isso deu a todos uma lição, seguida daquela notável declaração dirigida à mulher: perdoados são os teus pecados. Parábola do credor. Porque aqui Jesus resumiu assim a dívida dessa mulher para com o amor divino. Teria ela se arrependido e regenerado, e havia a perspicácia de Jesus percebido esse silencioso reerguimento moral? Ela regou-lhe os pés com suas lágrimas antes de ungi-los com óleo. Na ausência de outras provas, seria o seu pesar evidência suficiente para justificar a expectativa de que, por parte dela, haveria arrependimento, reforma e crescimento em sabedoria. Certamente era animador o simples fato de estar ela demonstrando sua afeição por um perspicácia divina, homem de indubitável bondade e pureza, o qual, desde esse tempo, com toda razão foi considerado o melhor homem que já pisou este planeta. A veneração dela não era fingida, e manifestava-se a um homem que em breve iria depor sua existência mortal em favor de todos os pecadores, embora esses não o soubessem, para que, pelas palavras e obras desse homem, pudessem ser remidos da sensualidade e do pecado. Qual foi o tributo mais alto a tão inefável afeição, a hospitalidade do fariseu ou a contrição da Madalena? Jesus respondeu a essa pergunta, repreendendo a justificação própria e declarando a absolvição da penitente. Ele até disse que essa pobre mulher havia feito o que seu rico anfitrião deixara de fazer, isto é, lavar e ungir os pés do seu convidado, prova especial de cortesia oriental. Penitência ou hospitalidade. Aqui se traz à baila uma questão solene, decorrente de uma das necessidades da época atual. Buscam os cientistas cristãos a verdade, assim como Simão buscou o Salvador, por conservatismo material e visando a homenagem pessoal. Jesus disse a Simão que tais interesseiros como ele eram pouco agradecidos pela purificação espiritual que vinha mediante um Messias. Se os cientistas cristãos procedem como Simão, em tal caso também deles deve-se dizer que amam pouco. Por outro lado, mostram eles seu respeito para com a verdade, ou Cristo, mediante arrependimento sincero, e com corações quebrantados, respeito esse expresso em humildade e afeição humana, assim como o fez essa mulher. Se assim for, então dele se poderá dizer o que Jesus disse daquela visitante indesejável, que de fato amam muito, porque muito lhes é perdoado. Se o médico descuidado, a enfermeira, a cozinheira e arrependimento autêntico, o brusco homem de negócios que faz uma visita ao doente, soubessem, compadecidos, que estão plantando espinhos no travesseiro dos doentes e daqueles que, com saudades do céu, desviam da terra seu olhar, se o soubessem. Esse conhecimento faria muito mais no sentido de curar os doentes e de preparar os seus assistentes para a chamada da meia-noite, do que todos os gritos de Senhor, Senhor. O pensamento benigno de Jesus, que tem expressão em palavras tais como, não andeis ansiosos pela vossa vida, curaria os doentes e assim lhes daria a capacidade de elevarem-se acima da suposta necessidade de se preocupar com o estado do corpo e de medicá-lo. Se, porém, faltarem as afeições abnegadas e se forem desprezados o senso comum e os comezinhos sentimentos humanitários, que qualidade mental restará para, do braço estendido da justiça, suscitar a cura necessária à compaixão? Se o cientista alcançar seu paciente pelo amor divino, a obra da cura se realizará numa só visita, e a moléstia se desvanecerá, voltando ao seu nada inicial, como o orvalho sob o sol da manhã. Se o cientista tem bastante afeição cristã para conseguir seu próprio perdão e tal louvor como o que a Madalena recebeu de Jesus, então ele é bastante cristão para exercer a prática científica e tratar seus pacientes com compaixão, e o resultado corresponderá à intenção espiritual. Cura rápida. Se a hipocrisia, a impassibilidade, a desumanidade ou o vício entrassem nos quartos dos doentes por intermédio do pretenso sanador, isso converteria, se fosse possível, em covil de salteadores o templo do Espírito Santo, isto é, o poder espiritual do paciente para ressuscitar-se a si mesmo. O praticista não cristão não dá à mente ou ao corpo a alegria e a força da verdade. O pobre coração sofredor necessita da nutrição que lhe cabe de direito, tal profanada a verdade, como a paz, a paciência na tribulação e uma noção inestimável do carinho e da bondade do Pai querido. A fim de curar seu paciente, é preciso que o metafísico expulse primeiro os males morais de si mesmo e obtenha assim a liberdade espiritual que o habilitará a expulsar os males físicos de seu paciente.
mas não poderá curar, enquanto sua própria esterilidade espiritual o vedar de dar de beber ao sedento e o impedir de alcançar o pensamento de seu paciente, sim, enquanto a penúria mental lhe congelar a fé e a compreensão. É preciso expulsar os males morais. O sanador a quem falte compaixão por seu semelhante, carece de afeição humana, e temos autoridade apostólica para declarar: aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Não tendo essa afeição espiritual, falta ao sanador fé na mente divina e ele não tem aquele reconhecimento do amor infinito, que é o único a conferir o poder curativo. Tais pretensos cientistas coarão mosquitos, enquanto engolirem os camelos do pedantismo intolerante. O verdadeiro sanador, o sanador também tem de estar atento para não se deixar acabrunhar ao perceber a odiosidade do pecado e ao desvendar o pecado nos seus próprios pensamentos. Os doentes são aterrorizados por suas crenças doentias, e os pecadores deveriam ficar assustados com as suas crenças pecaminosas. Mas o cientista cristão conservar-se-á calmo, em presença tanto do pecado como da moléstia, sabendo, como sabe, que a vida é Deus, e Deus é tudo. Fonte da calma. Se quisermos abrir aos doentes as portas de sua prisão, temos de aprender, primeiro, a restaurar os quebrantados de coração. Se quisermos curar pelo Espírito, não deveremos esconder o talento da cura espiritual sob o sudário de sua forma, nem sepultar a moral da ciência cristã nas mortalhas de sua letra. A palavra de ternura e o encorajamento cristão dados a um doente, a paciência compassiva para com seus temores e o afastamento destes, valem mais do que hecatombes de borbotantes teorias, de discursos estereotipados e plagiados, e de argumentos que não passam de outras tantas paródias à ciência cristã legítima, abrasada de amor divino. Cura genuína é isso o que significa buscar a verdade, o Cristo, não por causa dos pães e dos peixes, nem, como o fariseu, com a arrogância de sua posição social e com a jactância de sua erudição, mas como a Maria Madalena, do apogeu de sua consagração devota, com o óleo da alegria e o perfume da gratidão, com lágrimas de arrependimento e com aqueles cabelos todos contados pelo Pai. Gratidão e humildade. O cientista cristão ocupa na atualidade o lugar de que Jesus falava a seus discípulos, quando disse: Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sob um monte. Vigiemos, trabalhemos e oremos, para que esse sal não perca seu sabor, e essa luz não fique escondida, mas irradie e resplandeça, até alcançar o zênite de sua glória. O sal da terra, a verdade infinita da cura pelo Cristo, veio a esta época através de um cício tranquilo e suave, através de expressões silenciosas e de unção divina, que vivificam e aumentam os efeitos benéficos do cristianismo. Anseio por ver realizadas minhas esperanças, ou seja, as conquistas mais elevadas do discípulo nesse rumo da luz. Por ser a verdade infinita, dever-se-ia reconhecer que o erro nada é. Por ser a verdade onipotente em bondade, o erro, o contrário da verdade, não tem poder. O mal é apenas o contrapeso do nada. O maior mal é apenas um oposto hipotético do sumo bem. A confiança inspirada pela ciência assenta no fato de que a verdade é real, e o erro irreal. O erro é um covarde ante a verdade. A ciência divina insiste em que o tempo provará tudo isso. Tanto a verdade como o erro se aproximaram, mais do que nunca, da percepção dos mortais, e a verdade tornar-se-á ainda mais clara à medida que o erro se for destruindo a si mesmo. O real e o falso diante das crenças fatais de ser o erro tão real quanto a verdade, de ser o mal igual em poder ao bem, se não superior, e de ser a desarmonia tão normal quanto a harmonia, até mesmo a esperança de se ficar livre do cativeiro da doença e do pecado, tem pouca inspiração para incentivar o esforço. Quando chegarmos a ter mais fé na verdade do ser do que no erro, mais fé no espírito do que na matéria, mais fé em viver do que em morrer, mais fé em Deus do que no homem, então nenhuma suposição material nos poderá impedir de curar os doentes e de destruir o erro. Resultados da fé na verdade que a vida não depende de condições corpóreas, fica provado quando aprendemos que a vida e o homem sobrevivem a este corpo. Nem o mal, nem a doença, nem a morte podem ser espirituais, e a crença material neles desaparece na proporção de nosso crescimento espiritual. Por não possuir consciência ou ego, a matéria não pode agir, suas condições são ilusões, e essas condições errôneas são a fonte de toda a aparente doença.
Aceita a existência da matéria, e estarás aceitando que a mortalidade, e, portanto, a moléstia, tem fundamento na realidade. Nega a existência da matéria, e poderás destruir a crença em condições materiais. Quando o medo desaparecer, o fundamento da doença já não existirá. Uma vez que o médico mental creia na realidade da matéria, estará propen à vida, independente da matéria. Só a admitir também a realidade de todas as condições discordantes, e isso o impedirá de destruí-las. Desse modo, ficará inabilitado para tratar com êxito as doenças. Na proporção em que a matéria perde para a consciência humana toda a entidade como homem, na mesma proporção o homem se torna senhor da matéria. Ele penetra um sentido mais divino da realidade e compreende a teologia de Jesus, como foi demonstrada no curar os doentes, no ressuscitar os mortos e no caminhar sobre as ondas. Todas essas obras manifestavam o domínio de Jesus sobre a crença de que a matéria seja substância, que ela possa ser o árbitro da vida ou a construtora de qualquer forma de existência. A entidade do homem não nos consta que Lucas ou Paulo tenham feito uma realidade da moléstia a fim de descobrir algum meio de curá-la. Jesus nunca perguntava se a moléstia era aguda ou crônica e nunca recomendava a observância às leis da higiene, nunca dava remédios, nunca orava para saber se era da vontade de Deus que um homem vivesse. Compreendia que o homem, cuja vida é Deus, é imortal, e sabia que o homem não tem duas vidas, uma para ser destruída e a outra para se tornar indestrutível. Tratamento pelo Cristo. As artes profiláticas e as terapêuticas, isto é, a de prevenir e a de curar, pertencem decisivamente à ciência cristã, como se veria com facilidade, se a psicologia, ou ciência do espírito, Deus, fosse compreendida. Os métodos não científicos estão chegando ao seu ponto morto. Limitados à matéria por sua própria lei, que é que possuem das vantagens da mente e da imortalidade. A matéria,